Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Alunos do curso de enfermagem, boa noite. Espero que todos tenham tido um bom feriado, uma boa sexta-feira de feriado aí da Consciência Negra. Parabéns para todos, né? Na luta da consciência negra, maravilhoso, né? Tá aí batalhando pela dignidade da consciência negra das pessoas. Cristiane Frois está aí, Cristiane Castro, Tiele, Verônica, Adriel, todo mundo aí, Ana, que bom que vocês estão presentes comigo. Boa noite, Adriel. Cristiane Frois, ó, para você, querida, não ficar com ciúme. Cristiane Castro, para você também não ficar com ciúme. Verônica, minha linda. Ana Lúcia, maravilhosa. Beijo para todos vocês, meus alunos maravilhosos. Amanhã nós estamos juntos, mais uma jornada aí. Vilma, beijo. Amanhã nós estamos mais. Ana Cristina Gomes, boa noite, meu amor. Lívia deve daqui a pouco estar chegando aí. Os demais alunos, né? Amanhã nós estamos juntos na continuação aí da Lívia esteve maravilhosa. Amanhã nós estamos aí na continuação da punção venosa periférica, para quem estava na aula passada. Então nós vamos também terminar, né, essa questão da punção venosa periférica com cateter intravenoso, scalp, gelco, que nós começamos a demonstrar. Débora Silva, um beijo. Para aqueles que não podem estar presentes na aula, né, pegue com o colega o material que puder pegar, tá? É muito importante. Nós vamos também falar sobre verificação de sinais vitais, de pressão arterial, que eu continuei na aula passada, né? Falar sobre hipertensão, hipotensão, normotenso. Foi uma aula muito gostosa, muito maravilhosa, muito produtiva, por sinal, a gente nem viu a hora passar. Nós vamos dar continuidade à verificação de pressão arterial, vamos entrar em frequências cardíacas. Eu separei aqui umas prescrições médicas para estar levando para vocês amanhã, ó, que bonitinho. Para vocês terem em mãos sobre aprasamento de medicação, para a gente trabalhar muito com isso, muito importante, tá? E a gente vai falar aqui um pouquinho de 2 filmes, né? Que eu pedi para vocês fazerem um resumo dos filmes. Algumas pessoas já assistiram os filmes, né, gostaram muito dos filmes. Vou dizer para vocês que eu aprendi muito, né, com relação a esses filmes que eu passei para vocês. Uma Mente Brilhante, O Amigo Oculto, Um Bicho de 7 Cabeças, Garota Interrompida, mais o que eu não lembro. Mas eu aprendi muito com esses filmes. São filmes sensacionais, né? Lembrando para vocês que desses filmes que eu passei para vocês, 3 deles são baseados em fatos reais. Gi Caetano, linda. Eu estou muito feliz com você, Gi Caetano. Tá me dando muito orgulho. Você sabe muito bem o porquê, tá bom? Depois a gente conversa, tá? Mas lembrando aqui, gente, Cristiane Castro, Cristiane Frois, para não ter ciúme, um beijo no coração delas, tá? Amo todos vocês, independente dos nomes que eu cito ou não cito, tá? A Anice, Coração da Loucura, também passei maravilhoso, né? Da doutora Anice da Silveira, médica psiquiátrica do Brasil, que lutou contra a reforma psiquiátrica. Então, para quem assistiu, os filmes são maravilhosos, né? A Anice também a Anice, Coração da Loucura, é um filme baseado em fatos reais. O Bicho de 7 Cabeças é baseado em fatos reais. Garota Interrompida é um filme baseado em fatos reais. E Uma Mente Brilhante também é baseado em fatos reais.
tá? É muito bom. Os filmes, para quem gosta de saúde mental, de psiquiatria, se identifica muito. Eu amei esses filmes. Toda vez que eu assisto, eu me emociono cada vez mais, eu me identifico cada vez mais, e aí eu vou levando para a vida, né, o aprendizado que o filme passa pra gente, que é muito bom, né? A gente aprende muito com algumas coisas que o filme passa pra gente. E aí a gente se identifica, a gente percebe que a questão da loucura, a questão da luta contra os manicômios, contra as clínicas psiquiátricas, foi uma luta muito grande, né? Lá em 1950, pela doutora Alice da Silveira, que lutou muito contra isso, né? Contra esses hospícios, esses manicômios, né? Então, que bom que vocês gostaram do filme. Parabéns a todos que se dedicaram, que assistiram. Jandes Medeiros, minha linda amiga, boa noite. Então, obrigada a todos que assistiram, que se identificaram com os filmes, que absorveram, né, o conteúdo dos filmes. Não foi só aquela questão de você ir na internet, pegar a sinopse do filme, copiar e colar, mas assistiram ao filme e viu que realmente acontece esses fatos, né, dentro da saúde mental, e a saúde mental cada dia mais vem assim, se reinventando, né, tentando usar meios para a melhoria de qualidade de vida dos portadores da saúde, dos transtornos mentais. Que a intenção hoje em dia, nesse século ao qual nós estamos vivendo, é incluir o paciente psiquiátrico na sociedade, não excluí-lo, né? Então, assim, em relação ao filme, assim, eu vou fazer um breve resumo aqui para quem já assistiu e já fez seus resumos e quiser acrescentar, é muito bom, né? Porque cada um tem um olhar diferente, cada um tem uma visão diferente, e isso é muito legal. Então, começando aqui pelo filme Garota Interrompida, né? O filme Garota Interrompida foi baseado no livro de autoria da própria Susanna Case, para quem não sabe, né? Susanna Case é o nome de uma autora, escritora de um livro, que foi interpretada nesse filme Garota Interrompida. Então, o filme foi baseado no livro da autoria da própria escritora Susanna Case, tá? Que realmente Susanna Case passou por um hospital psiquiátrico, né? Então, ela esteve internada no hospital psiquiátrico, ela vivenciou o que aconteceu com ela, né? E depois de sua alta do hospital psiquiátrico, ela resolveu escrever esse livro Garota Interrompida. Então, se você quiser ler o livro, eu tenho o livro. Quem quiser ler o livro, pesquise na internet. Quem se interessa pelo assunto pode comprar pela internet, que é muito bom, mas foi uma história real, baseada no livro da autoria da escritora Susanna Case, que eu não lembro o nome da atriz que interpretou o filme, tá? E que realmente ela passou por essa clínica psiquiátrica e vivenciou tudo aquilo que o filme demonstra, né? E ela relata em um dos textos dos livros dela, uma coisa que me chama muita atenção, né? Que me marca muito, que eu não canso de falar, que não importa o que aflinja aquelas garotas, né? Na década de 60, todas eram consideradas loucas, na verdade, né? Aí a Gislane vai colocar o nome da atriz, né? Então, Susanna Case relata lá na bibliografia dela que não importa o que aflinja estas garotas, nesse filme Garota Interrompida,
na década de 60, todas eram consideradas loucas. E Susanna Casey, na literatura dela, ela fala assim, o que é loucura para você? Né? Ela relata no livro assim, ela faz essa simples pergunta, né? O que é loucura para você? Né? E o filme Garota Interrompida nos leva assim ao mundo em um hospital psiquiátrico repleto de garotas que não necessariamente são loucas, mas muitas vezes apenas mal compreendidas, segundo a Susanna Casey, na autoria do seu livro, né, onde ela relata e faz essa pergunta: o que é loucura para você? Né? E dentro do filme do filme Garota Interrompida, o filme nos leva ao mundo em um hospital psiquiátrico, onde é encontrada várias meninas, né, repletas de problemas psiquiátricos, que na verdade essas meninas, elas não necessariamente são loucas, né? Muitas das vezes, essas meninas são mal compreendidas pelos amigos, pelos familiares, pelos companheiros, até mesmo pelo próprio profissional psicólogo e psiquiátrico. Elas não são compreendidas necessariamente, são assim levadas a loucuras, né, nesse momento de aflição, ignorância do conhecimento e do entendimento da própria psiquiatria e saúde mental naquela década de 70. Então elas não são compreendidas e acabam sendo consideradas loucas. E em 1967, após uma sessão, né, uma sessão com a psicanalista que nunca havia visto antes a Susanna Casey, e durante a sessão de psicanálise com a psicóloga, a Susanna Casey, ela foi diagnosticada como vítima de transtorno de personalidade limítrofe, né? Ou transtorno. Viveu por 2 anos, né? Então ela viveu ali no hospital psiquiátrico por 2 anos por apenas ter um transtorno de personalidade limítrofe que poderia ser tratado, então, sem necessidade de ter uma internação, né? Então ali durante a sessão de psicanálise, Susanna Casey foi diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe ou borderline e foi enviada para um hospital psiquiátrico, onde ela viveu, por 2 anos, sem a necessidade de uma internação, né? Eu acho que naquela década os psicólogos e os psiquiatras não tinham métodos nem conhecimentos específicos para tratar esses tipos de transtornos, né? E os meios que eles encontravam para tratar esse tipo de transtorno não era só apenas as sessões de psicanálise, tinha que internar. Então acabaram internando essa jovem, onde ela ficou 2 anos nessa clínica psiquiátrica, e encontrou várias outras meninas portadoras de vários outros tipos de distúrbios bem piores que os delas. Estão conseguindo me ouvir, gente? Perfeitamente. A internet deu uma pausada aqui, uma travada aqui. Mas eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir. Ou não? Então? Sabe que o professor tem mania de beber água, né? Tanto falar. Conseguindo? Então ali ela foi diagnosticada, voltando aqui, foi diagnosticada que esse transtorno de personalidade limítrofe
ou borderline, e foi encaminhada para uma clínica psiquiátrica privada pela psicóloga, onde ela ficou internada por 2 anos, tá? E na clínica psiquiátrica, onde ela ficou internada por 2 anos, Suzana, ela conheceu outras garotas, todas com uma série de transtornos diferentes que mudam a vida da própria Suzana, tá? Então, quando a Suzana Case, ela foi internada no hospital psiquiátrico após ser diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe ou borderline na sessão de psicanálise em 1967 pela psicóloga, ela foi encaminhada para essa clínica, onde ela ficou 2 anos internada nessa clínica privada. Lá ela encontrou, na clínica psiquiátrica privada, particular, a Suzana Case encontrou e conheceu outras garotas com outros transtornos mentais e com sérios problemas, né? Onde esses transtornos mentais e esses problemas mentais dessas outras garotas mudaram a vida de Suzana Case, na verdade, né? E aí ela conseguiu, durante ali o filme, durante a literatura dela, né, que ela relata bem isso no livro, ela acabou aprendendo com o decorrer dos 2 anos que o transtorno de personalidade limítrofe dela e borderline é o mínimo de alteração psicológica que ela tinha para os demais conflitos que as outras garotas, né? E durante o filme vocês percebem que a própria enfermeira, né, diz para ela que ela não é louca, que ela não é doente. Na verdade, ela não é doente, ela não é louca, né, durante o filme. E dentro do filme, né, Garota Interrompida, você encontra 1, 2, 3, 4, 5 garotas, além da Suzana Case, 5 garotas jovens com vários tipos de distúrbios psicológicos, psiquiátricos, alguns transtornos que foi influenciado por alguns fatores externos, por fatores ambientais, por traumas vivenciados no passado, que isso interfere na nossa vida presente. Já deixei isso bem claro para você, porque para a gente ter um tipo de transtorno e um tipo de alteração psicológica, várias coisas ambientais, vários fatores ambientais, vários fatores emocionais podem contribuir com isso, né? Eu me dei como exemplo na aula passada, onde me emocionei muito, expliquei um pouco da minha trajetória de vida para vocês. E ali no filme a gente tem a Georgina, né? A Georgina, que ela tem uma mitomania, né? Para quem não sabe, ou uma pseudologia fantástica. Mitomania ou pseudologia fantástica nada mais é que uma pessoa que mente compulsivamente. E na psiquiatria é considerada uma mentira patológica, né? Uma mentira que foi influenciada por algum transtorno mental. Então, quando a pessoa ela desenvolve dentro da sua mente algum tipo de alteração de pensamento fora da realidade, a qual ela quer ser algo e não é algo, e ela inventa para as pessoas que é aquilo a qual ela não vive, mas ela quer ser aquilo a qual ela não é, a gente chama isso de mitomania ou pseudologia fantástica, que é uma mentirosa ou uma pessoa que mente patologicamente. Só que essa mentira patologicamente é causada por uma alteração no sistema nervoso central daquela pessoa. Vamos dizer assim, igual a Georgina, né? Que mente patologicamente, que na psiquiatria o diagnóstico é dado como mitomania ou pseudologia patológica. Muitas vezes a pessoa não aceita o que ela é,
né? Ela quer ser o outro, ou quer ser outra personalidade, ou quer ser outra pessoa. E acaba incorporando ali, né, uma introjeção, vamos dizer assim, dentro da mente dela, e ela acaba desenvolvendo uma personalidade, um ser que ela não é. Isso acontece muito com as pessoas que procuram o mundo virtual, né, da internet, bate-papo, né, para busca de um relacionamento, onde não tem uma alta aceitação da forma que é, e acaba dizendo que é isso, que trabalha com isso, que tem o cabelo tal, tem o carro tal, posta foto e tudo, mas na verdade aquilo não é real, né? Na verdade, a pessoa que está ali por trás daquela internet, daquele computador, ela queria ser aquela pessoa, mas ela não é aquela pessoa. Então ela inventa dentro dela e da mente dela o que ela queria ser, né? Ou que ela queria mostrar para as pessoas o que ela poderia ser, mas na verdade ela não é, né? Ela não se aceita da maneira que é e acaba desenvolvendo mentalmente, dentro do seu pensamento, uma personalidade de uma pessoa que ela não é, onde ela realmente gostaria de ser. Então, quando ela cria, né, essas fantasias mentais e acaba no mundo real, usando esses métodos para interferir no meio social, querendo chamar a atenção, com a mentira, usando formas de grandeza, né, e exaltando uma coisa que ela não é, ou que ela não tem. Né? Isso acontece muito com as pessoas, de ficar mentindo, né, usando meios para chamar atenção, para ter amizade, para ter namoro, para ter um relacionamento, e na verdade não é nada daquilo que a pessoa é na vida real. E isso é considerado um transtorno psicológico dentro da psiquiatria, onde a pessoa ela mente compulsivamente, ela é considerada uma mentirosa patológica, porque ela cria na mente dela uma coisa a qual ela não é, onde a gente chama de mitomania ou pseudologia fantástica. É o que a Georgina tem e é diagnosticada na clínica psiquiátrica, lá no filme Garota Interrompida e no livro da autora Susana Casey, que tem um diagnóstico de transtorno de personalidade limítrofe, tá? Nós temos também a Daisy, né? A Daisy no meio do filme, se eu não me engano, ela se suicida, ela se mata, encontram ela se enforca, amarra uma corda dentro do próprio banheiro. Tem até uma música triste que toca no decorrer do filme. Quando ela tem alta, ela vai para casa e dentro da própria casa ela sendo afrontada ali por duas personagens do filme, né? Onde as duas personagens, uma delas, né, acaba falando a verdade, jogando na cara. Isso machuca a Daisy e a Daisy acaba se suicidando no próprio banheiro, né? Mas na clínica psiquiátrica, a Daisy ela é internada porque ela tem uma alteração mental e psicológica por abuso sexual, né? Abuso sexual não só de outras pessoas, como também do próprio diretor da clínica psiquiátrica, que abusa dela sexualmente, no tanto que ele próprio dá alta para ela e não para os demais. Todo mundo percebe isso no filme. Então, Daisy acaba sendo abusada sexualmente. Ela é viciada em laxativos. Durante o filme você percebe que ela toma muito laxativo, encontra vários frangos debaixo da cama. É conhecido na psiquiatria como transtorno de conduta, né? Quando a pessoa ela tem um trauma psicológico por um abuso sexual, ou
tem uma alteração de substâncias, né? De substâncias psicoativas, né? Ou de alguns tipos de medicamento que venha ajudar no funcionamento orgânico, como os laxativos, né? O intestino da Deissa funcionava com laxativo. Ela era viciada em laxativo, viciada em comer frango, mas jogava os frangos debaixo da cama, escondia, né? Ela era abusada sexualmente pelo diretor médico da clínica psiquiátrica. Ela tem um transtorno de conduta mental ali, que ela não sabe que caminho ela vai seguir, né? Ela não consegue botar para fora o que realmente aconteceu com ela ou o que aconteceu com ela em relação a esse abuso, em relação a estar tomando esses laxativos, tanto que ela tem uma crise de surto durante o filme e começa a gritar com a enfermeira que quer o laxativo, que quer o laxativo, que quer o laxativo, porque o organismo dela já está acostumado a funcionar com o laxativo. Então isso aí é considerado um transtorno de conduta na psiquiatria, né? Dá para tratar com terapia? Dá para tratar com terapia. Necessita de internação? Não necessita de internação. Né? Nenhum desses transtornos que eu estou falando para vocês necessariamente necessita de internação. Necessariamente essas meninas não são loucas, elas são mal compreendidas nessa década de 60. Então elas não foram compreendidas, foram jogadas na clínica psiquiátrica e lá elas são consideradas loucas, mas loucas elas não são. Elas só foram mal compreendidas em relação aos seus distúrbios e às suas alterações. Então, Daisy, na verdade, ela tem um transtorno de conduta, tá? E realmente, como a Gilane falou, além de ter esse transtorno de conduta, ela tem essa automutilação, que é um fator causado pela ansiedade do uso de laxativo. Quando ela não tem uso de laxativo, ela começa a se mutilar. Ela entra em processo depressivo, né, porque ela não tem ali a visita dos pais, das mães, dos irmãos, dos familiares. Ela não recebe ligação nenhuma, tanto quando ela vai morar num apartamento, um fretezinho de 2 andares, onde ela não tem visita nenhuma, só tem visita da pessoa que abusa dela sexualmente, que é o diretor psiquiátrico. Então, ela tem dentro dela ali aquele trauma de ausência paterna, de ausência materna, de ausência de amigos, e acaba entrando em processo depressivo e automutilação, né? Que além do transtorno de conduta. Gilane, parabéns pela sua colocação. Dá para perceber que você realmente assistiu esse filme, né? Foi muito bom isso. Esse fator de transtorno de conduta pode levar realmente à depressão, à ansiedade, e todo mundo sabe que a depressão pode levar ao suicídio se ela não for descoberta e tratada rapidamente, no tanto que ela se suicida, né? E essa sua colocação foi perfeita, Gislaine. Eu acho que eu consegui responder a sua pergunta, tá? Temos a Janete, né, que tem um distúrbio alimentar, que é conhecido como anorexia, né? Ela não come, né? Ela quer se sentir magra, ela acha que é gorda, quer se sentir magra. No tanto que no decorrer do filme, quando ela vê que alguém tem uma alta hospitalar, ela começa a ter um surto na janela e gritar, né? Eu tô com 46 quilos, né? Eu tenho 46 quilos, não me deram alta, não sei o que, não sei o que. Ela começa a ter um surto louco, né? Porque ela acha que o peso dela vai influenciar na alta hospitalar dela, né? Mas ela tem que entender que ela tem um distúrbio alimentar, que é a anorexia, né? Ela não quer engordar, não quer comer. Isso é psicológico. Quando a pessoa coloca na cabeça que está gorda e vai emagrecer e não quer comer, tem gente que acaba chupando só gelo, comendo só mato,
por comer, medo de engordar. Geralmente é por causa do próprio bullying que as pessoas sofrem no decorrer assim do dia a dia. Então você sempre fala, a gente tem que ter cuidado com a condução e com a forma que nós vamos falar essas coisas, né? Porque isso pode gerar vários problemas na mente de uma pessoa, né? Tem certas pessoas que não sabem interpretar as coisas que são faladas, isso faz muito mal, né? Às vezes as pessoas acham que é uma forma pejorativa, mas não é, né? Às vezes as pessoas é sincera demais e essa sinceridade acaba magoando, tá? Temos a Polly, que é uma menina jovem que sofreu um trauma na infância, né? Ela tem uma alteração psicológica de pensamentos, né? A Polly, ela tem um comportamento totalmente infantil devido a um trauma na infância, conhecido como uma alteração psicológica do pensamento. Alteração psicológica do pensamento, que é o DDAH. Para quem não sabe, pesquise o DDAH. Vou deixar aí essa interrogação, o que é DDAH na Polly, que é um tipo de alteração uma alteração psicológica de pensamento causada por um trauma na infância, e ela acaba não desenvolvendo cognitivamente as suas funções sensoriais para a sua idade, e ela não tem aquele amadurecimento e acaba, né, não é uma oligofrenia, tá, gente? Ela acaba tendo comportamento infantil devido a um trauma vivenciado na infância. Quem assistiu o filme sabe o porquê que ela teve esse trauma vivenciado na infância, porque ela tem aquelas cicatrizes. Por isso é importante ver o filme. Não adianta relatar uma coisa se você não viu o filme, né? Então ela tem aquele comportamento totalmente infantil devido a esse trauma, que é conhecido na psiquiatria e na saúde mental como alteração psicológica no pensamento, que inclui também ali o DDAH, para quem estudou, para quem pesquisou, né? Com alguns alunos pesquisaram, que eu achei super fantástico a pesquisa, em perceber, né, por ver o filme, essa questão do DDAH. Muito bom isso, então parabéns a todos, tá? DDAH, exatamente. A Lisa, que é a Angelina Jolie, que é a segunda atriz principal do filme Garota Interrompida, é uma sociopata, tá? A sociopata, ela é capaz, na verdade, de manipular todos ao seu redor. Então você percebe que a Angelina Jolie ali, que é a Lisa, ela manipula todo mundo no filme. Então ela é manipuladora. Então ela é uma sociopata. E as características de sociopata é manipular, tá? É manipular todos ao seu redor, né? Os sociopatas são motivados, na verdade, pelo amor, mas pelo poder, né? Eles são motivados pelo amor à pessoa e pelo poder que eles acham que tem naquela pessoa, né? É um distúrbio, vamos dizer assim, de personalidade que elas têm em relação a ter poder a outra pessoa. Elas acham que tem poder e domínio sobre a outra pessoa, né? Por mais que ela goste, por mais que ela ame, ela acha que pode se empoderar sobre aquela pessoa, ela pode ter o domínio sobre aquela pessoa, mas na verdade ela não tem. Então eu que posso ser enfraquecido psicologicamente, posso deixar me levar pela manipulação do sociopata, né? Então a Lisa é uma sociopata que ela manipula todos ao seu redor,
Então você vê no filme que ela manipula cada uma daquelas meninas, né? No tanto que no final do filme, de tanto Susana Case ser manipulada, no final do filme a Susana Case consegue lutar contra essa manipulação da sociopatia da Lisa. E aí ela começa a explodir, colocar para fora, e a Lisa começa a ouvir e se doer com a verdade, né? Porque a sociopatia, como ela manipula todos ao seu redor, a sociopatia a pessoa sociopata, elas são motivadas pelo amor, né? São motivadas pelo poder que ela acha que tem entre outras pessoas. Na verdade, isso mesmo, Gislane. A sociopatia é manipular e não considerar os sentimentos alheios, onde entra o falar da verdade, né? Nua e crua, isso aí. Sem importar com o sentimento dos outros, né? No tanto que a Lisa, no final, ela joga na cara dela, ela fala a verdade e a Lisa acaba se doendo com a verdade com que ela ouve, né? E acaba ali chorando, entrando em surto, e Susana Case começa a criar uma melhora na sua mente e começa a criar uma melhora, né, do seu transtorno de personalidade, né? Mas o filme em si, ele se baseia nessas alterações, né? Susana Case com o transtorno de personalidade limítrofe, que é borderline, Georgina com a mitomania ou psicologia patológica, fantástica, a Daisy com transtorno de conduta por abuso sexual e viciada em laxativo, a Janete com distúrbio alimentar, que é a anorexia, a Polly com comportamento infantil devido a um trauma vivenciado lá na infância, que é considerado na psicologia uma alteração psicológica no pensamento, que é o DDH. E temos a Lisa, que é uma sociopata, e a sociopatia é uma alteração mental, onde a pessoa sociopata ela tem a capacidade de manipular todos ao seu redor, motivadas pelo amor e motivadas pelo poder, né? Então essas basicamente são as alterações, né, no filme Garota Interrompida. Quem conseguiu aí ver o filme baseado no livro da autora, como eu falei, Susana Case, que vivenciou isso durante 2 anos internada numa clínica de psiquiatria com diagnóstico de transtorno de personalidade limítrofe. Ela passou, depois da alta, ela acabou escrevendo esse livro e depois fizeram um filme que ganhou vários prêmios, né? Em relação a esse filme, até a Angelina Jolie ganhou como prêmio de melhor atriz nesse filme, que é maravilhoso, é uma história fantástica. Eu acho muito bonito quando Susana Case fala que na literatura dela, no livro, eu repeti essa frase de novo, que eu acho muito bonito: não importa o que aflinja essas garotas. Na década de 60, a qual ela viveu internada durante 2 anos nessa clínica psiquiátrica, todas as meninas eram consideradas loucas. Mas, na verdade, as garotas não necessariamente eram loucas. Muitas das vezes, essas meninas eram mal compreendidas pela sociedade, pelos próprios pais, pelo próprio tratamento do psicólogo e do psicanalista, né? Porque naquela época eles achavam que internar na clínica psiquiátrica, usar as medicações psicoativas, que são psicotrópicos, seria a melhor solução para o tratamento
de um distúrbio ou de alguma alteração mental, mas não era, né? Então, é complicado, né? Deu para você entender mais ou menos? Deu para entender basicamente assim, um pouquinho do resumo que vocês devem fazer, que não é para esse sábado, agora é para o último sábado, se não me engano, né? Dentro dessas alterações, você podem pesquisar e estudar. É bom que veja o filme. Eu já vi alguns alunos me mandando mensagem que assistiram o filme, que gostaram dos filmes. É muito bom mesmo. De todos eles, o que eu mais gosto é Um Bicho de Sete Cabeças, que eu choro desesperadamente com aquilo, né? Então, que bom que você entendeu. Agora a gente vai passar, gente, falar rapidamente, né, para não ocupar a mente de vocês, porque o Titi precisa descansar, porque amanhã eu tenho que estar cedo com vocês, né? Nós vamos estar juntos, não esqueçam as minhas canetas, eu adoro caneta colorida. Eu até roubei uma do Adriel, tá na minha sala, que eu uso, ou tá na minha bolsa, eu não sei, maravilhosa. Aquela caneta do Adriel, se eu pudesse, eu roubava aquele oxímetro, porque o meu já quebrou, né? Mas não deu pra pegar, tadinho, não vou fazer isso com o bichinho. Agora o filme Uma Mente Brilhante, né? O filme Uma Mente Brilhante, tá? Também é baseado num fato real, que é uma história muito linda, retratada, por um gênio e professor da matemática. Aos 21 anos de idade, essa pessoa é formada em matemática, um gênio da matemática aos 21 anos de idade, onde ele se casa cedo, aos 21 anos de idade, com uma bela mulher. Mas ao longo, né, do tempo, esse jovem começa a dar sinais de esquizofrenia. De um tipo de esquizofrenia, porque nós temos vários tipos de esquizofrenia, né? Basta você saber que tipo de esquizofrenia ele retrata no filme, né? E durante assim, o casamento, né, esse gênio da matemática no filme Uma Mente Brilhante, né, após o casamento, né, e ao longo do tempo, ele começa a dar sinais de esquizofrenia. E após anos, né, de luta contra a doença, ele acaba ganhando o prêmio Nobel que tanto sonhava e lutava para ganhar na academia lá dos professores universitários de matemática, né? Ele era louco para ganhar esse prêmio Nobel. E depois de muito tempo, muito tempo, bem já idoso, né, onde ele lutou junto com a esposa sofreu muito. Quem viu o filme sabe o que eu estou falando, sofreu muito com a esquizofrenia do marido, por ele ter desenvolvido no início da sua fase de pré-adulto já, né, 21 anos, sinais de esquizofrenia, né, ele acabou descobrindo, desenvolvendo sinais dessa esquizofrenia, e na fase idosa, ele acabou ganhando o prêmio Nobel lá na Academia de Matemática, que ele tanto sonhava, né? Aí você fica imaginando uma pessoa ter que aprender a viver, diferenciando ali o que é real e o que é imaginário, né? Que o esquizofrênico, ele foge da realidade do qual pode viver, ele vive no mundo irreal. Então, esse jovem, ele acaba ele aprende, na verdade, a viver, né,
com veio diferenciar o que é real, o que é imaginário, né? E o filme retrata fatos verídicos, né? Com maior façanha, né? O filme relata com a maior façanha que foi a luta contra a esquizofrenia daquele jovem durante o decorrer da sua vida, né? Que foi diagnosticado com esquizofrenia em 1959, né? Esse matemático novo, recém-formado, o matemático passou longas temporadas hospitalizados na clínica psiquiátrica, onde foi tratado. No filme você vê claramente ele levando eletrochoque, que é eletroconvulsoterapia, porque naquela época eles tratavam os pacientes com esquizofrenia com choque elétrico na própria cabeça, porque eles acham que gerando uma convulsão cerebral melhoraria a esquizofrenia, né? Por isso Nice, em 1950, lutou contra esses paradigmas da eletroconvulsoterapia. Mas no filme Uma Mente Brilhante mostra claramente o tratamento da eletroconvulsoterapia, né? E mesmo usando a eletroconvulsoterapia, ele não melhora, né? Dessa diferença da realidade, do que é real, do que é imaginário, né? E ele aprende com o decorrer do tempo, né? Durante o filme, a controlar, né? E ignorar as vozes que ele ouvia. E ali ele vai aprendendo a lidar com a doença, com a ajuda da mulher. Ele acaba aprendendo isso. Esquizofrenia, gente, infelizmente é uma doença psiquiátrica que não tem cura, tá? E antigamente, né, no século 60, o tratamento era com eletroconvulsoterapia, que hoje não usa mais. Isso foi abonado após a reforma psiquiátrica. Isso era um maus trato que usava com os doentes mentais portadores de esquizofrenia. E o filme relata um subtipo de esquizofrenia chamada paranoide. Para quem não fez o resumo, está fazendo, vai ver o filme. Então relata muito bem o tipo de esquizofrenia paranoide desse personagem, caracterizando-se por alucinações auditivas que o personagem tem e ideias delirantes que ele tem, onde se preserva, né? Mesmo ele tendo ideias delirantes e alucinações, mas existe uma preservação das ideias, nas suas funções de afeto. Ele não perde o afeto pela esposa e as funções cognitivas dele. Ele pode ter alucinações auditivas e ele não perde, né, de maneira alguma as funções de afeto e cognitivas. Esse é o tipo de esquizofrenia paranoide, né? Que ele rabisca as paredes da casa toda, né? Ele consegue controlar perfeitamente. Depois, com o decorrer dos anos, ele consegue conviver com isso. E a esquizofrenia possui 3 tipos de fase. Aquela fase aguda, onde a pessoa é hospitalizada, é internada, faz uso de medicamento, faz uso de terapia, que às vezes pode melhorar ou não melhorar. Tem a outra fase, que é onde a doença é estabilizada, onde a gente chama de estabilização, tá? E a última fase, que nós chamamos de recaída, tá? Então a esquizofrenia, ela tem 3 tipos de fase, né? A fase aguda, onde é uma complicação no início, tem que internar, tem que tratar,
tem que hospitalizar esse paciente psiquiátrico. Depois vem a fase onde a doença é estabilizada, com controle de medicamentos, de terapias, controle com o psiquiatra. A pessoa pode voltar ao seu trabalho, estando estabilizada a doença, mas ela pode ter uma recaída, né? Se a pessoa for assim, forçada psicologicamente a determinadas coisas, né? Tá? Realmente, Gilane, o uso da eletroconvulsoterapia, porém mesmo com anestesia geral, usavam muito eletroconvulsoterapia com anestesia geral ou sem anestesia geral. Antigamente, sem anestesia, não usava eletroconvulsoterapia sem anestesia, dava logo choque, que é eletroconvulsoterapia na cabeça, e a lombotomia que caiu em desuso em meados dos séculos 50 mesmo. A lobotomia era a abertura. Eles abriam um cérebro da pessoa achando que existia alguma coisa dentro do cérebro porque aquela pessoa ficava ouvindo coisas, vendo coisas, então eles achavam que tinha alguma coisa aqui. Então eles abriam a cabeça da pessoa, mas não tinha nada, e a pessoa acabava indo a óbito. E olha que loucura, né? Graças a Deus veio a reforma psiquiátrica, acabou com essa eletroconvulsoterapia, com a lobotomia, acabou com isso tudo, porque muitas pessoas morreram com isso, tá? Então eu quero que vocês entendam que a esquizofrenia possui 3 fases, né? A aguda, a de estabilização e a recaída, tá? E no filme, o tipo de esquizofrenia que o personagem tem, que começa com os 21 anos de idade e com o decorrer da vida, ele consegue conviver, né? A conviver com aquilo, né? Com os delírios, com as vozes, era paranoide, né? A esquizofrenia paranoide é caracterizada por alucinações auditivas somente ou ideias delirantes, onde se preservam as funções de afeto e as funções cognitivas. Ele vai ter aquelas alucinações auditivas, tá? Mas as funções de afeto por uma pessoa que ele ama vai estar preservada. E as funções cognitivas também vão estar preservadas. O tratamento adequado para uma pessoa esquizofrênica são as medicações antipsicóticas, a psicoterapia, o acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra e a terapia ocupacional em grupo ou individual. Tá? Atualmente o tratamento é feito dessa forma, com medicações antipsicóticas, contra psicose, contra delírios e alucinações, dependendo do tipo de esquizofrenia. Psicoterapia, né? Acompanhamento psicológico com psiquiátrica, terapia ocupacional individual ou em grupo. Não existe um fator psicológico ou ambiental que causam a doença esquizofrênica, mas sim fatores de vida que são gatilhos para o início das alterações cerebrais, tá? Então não existe, na verdade, fatores psicológicos e ambientais que podem causar a doença esquizofrênica. Mas sim, existem fatores para o início, né, da doença, que são os gatilhos cerebrais da doença. Várias substâncias em estudos, né, químicas, né, denominadas de neurotransmissores, que causam alterações, na verdade, alterações no cérebro do esquizofrênico, chamada dopamina e glutamato,
elas podem sim, sendo alteradas, levar a pessoa a um quadro de esquizofrenia, né? Então, várias substâncias químicas denominadas, chamadas neurotransmissores, estão alteradas no cérebro. Então, quando uma vez essas substâncias chamadas neurotransmissores alteradas no cérebro, né, que são a dopamina e a glutamina alterada no cérebro, dificultando o pensamento, a fase cognitiva, a fase sensorial da pessoa, causando um desequilíbrio cerebral. Isso pode levar a pessoa a ficar esquizofrênica, mas não existe até hoje um estudo que comprove algum fator psicológico ou ambiental que causa a esquizofrenia, tá? Os principais sintomas de uma pessoa esquizofrênica são alucinações, delírios, tá? Discursos desorganizados, comportamento grosseiros com as pessoas, tá? E desorganizado, sintomas negativos, né, de pensamento, anormalidade na forma de movimentos, tá? Alterações na memória, né? Geralmente, quando eu falo assim, anormalidade na forma de se movimentar, geralmente esquizofrênico, ele ficando, dependendo da esquizofrenia, ele ficando em determinada posição, se balançando, com o olhar fixo em um local, ou repetindo frases que eles ouvem na televisão ou que você fala, né? Então, eles têm essa normalidade na forma de se movimentar, né? Fica em um único movimento, com o olhar fixo em determinado local e usando palavras repetitivas a qual ele ouve. E os tipos de esquizofrenia são a paranoide, a eberfrênica, a catatônica e a simples. A mais moderada e mais leve é a simples, tá? Mas existe esses 4 tipos de esquizofrenia: paranoide, eberfrênica, catatônica e simples, tá? Lembrando que o paciente esquizofrênico, de forma controlada, na sua fase estabilizada da doença, ele pode ter uma vida totalmente normal, tá? E não deixando de esquecer, tá? Perante os sintomas, eles costumam evoluir em surtos, tá? E os sintomas acabam se tornando mais evidentes, né? A doença pode estabilizar, então se não tiver um acompanhamento, pode evoluir para surto,